Meu nome é Elaine da Silva Santos e o título da minha pesquisa é Alfabetização de crianças com dificuldade de aprendizagem, uma intervenção orientada pela neurociência. Eu sou professora alfabetizadora há 14 anos e ao longo desse período eu venho observando que por mais que eu como professora alfabetizadora e vendo outros amigos também se empenham e usam diversos métodos ou metodologias de alfabetização, sempre ao final de cada ano, de cada ciclo, tem um grupo de alunos que simplesmente não conseguem aprender. Terminam o ano letivo ou o ciclo de alfabetização sem o domínio da leitura e da escrita. Então, comecei a ficar intrigada com essa situação. Daí, como uma boa professora pesquisadora, continuei meus estudos e desde a pedagogia prossegui fazendo algumas pós-graduações até me deparar com a disciplina de neurociência, numa pós-graduação que eu fiz de psicopedagogia. Então, ali eu pensei, e se a neurociência puder responder essas minhas questões? Foi então que surgiu a ideia de realizar essa pesquisa. Resumo: estudos recentes na área da neurociência, associadas à educação escolar, têm comprovado que a aprendizagem acontece quando mais de uma área do cérebro é ativada ao mesmo tempo. Ao utilizar atividades lúdicas, como músicas e brincadeiras, o professor manterá o cérebro de seus alunos plugados. Os alunos passam a ser construtores do conhecimento e não sujeitos passivos que repetem informações sem sentido. O problema da pesquisa: como a neurociência aplicada à educação pode contribuir para a alfabetização de crianças com dificuldade de aprendizagem. O objetivo geral: investigar como os estudos da neurociência podem contribuir para as práticas em alfabetização de crianças. Então, eu queria saber, além dos métodos, além das teorias de pesquisadores em educação, o que a neurociência traria a contribuir na prática em alfabetização dessas crianças. E os objetivos específicos: analisar as sugestões propostas pela neurociência que favorecem o desenvolvimento cognitivo da criança. Comparar resultados de pesquisas que vêm sendo realizados com grupo de crianças que apresentam dificuldade na leitura e escrita a partir das concepções da neurociência. Avaliar os modelos predominantes quando se trata de práticas em alfabetização e as possibilidades em adequá-las às propostas da neurociência. Então, o intuito é buscar mesmo na prática ações que já tinham sido comprovadas pela neurociência que dariam certo. Eu iniciei buscando a questão do hábito de leitura e a qualidade da educação. O analfabetismo mundial ultrapassaria a cifra de 1 bilhão de adultos se acrescentássemos o número de analfabetos funcionais dos analfabetos absolutos. E como professora alfabetizadora, esses números nos assustam. Os dados nos mostram o quanto a proficiência em leitura e escrita está abaixo do esperado. Grande parte da dificuldade de aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento está relacionada ao ato da leitura. Existem pesquisas que nos mostram que o aluno que vai mal, muitas vezes, na disciplina de matemática, ciências, história, geografia, não é porque ele não entendeu o conteúdo daquela disciplina, está associada à leitura, não lê ou não compreende. E a nossa sociedade não possui o hábito da leitura. De modo geral, lê
pouco, principalmente pela influência da mídia. Então, são alguns problemas, algumas situações que estão diretamente relacionadas a essa defasagem de leitura a nível mundial e que muitas vezes influencia o trabalho de alfabetização. Essa criança já vem de casa, uma família não leitora, onde não tem ali livros, não tem o contato direto. O primeiro contato que essa criança vai ter com os livros é na escola, e tudo isso atrasa o processo de alfabetização dessa criança. O papel da escola em relação à promoção da leitura. Então, tendo em vista que essa criança, muitas vezes, chega na escola sem ter, né, o contato com a leitura, sem ter o hábito de leitura, sem ter uma referência leitora em casa, a escola passa a ter um papel muito importante em relação a essa promoção da leitura. E Cagliari nos coloca uma citação muito interessante, onde ele diz que a leitura é uma herança maior do que qualquer diploma. Muitas vezes a escola, né, pensa que oferecer um diploma, avançar o aluno de etapa, né, e quem manda etapas e tirar lá um ensino médio, um diploma, está fazendo vantagem para esse aluno. Cagliari já diz que não, que na verdade é a leitura que é uma herança maior. Porque a gente sabe que através da leitura o aluno descobre o mundo, ele aprende muitas coisas, ele se torna autodidata, ele se liberta, né? A leitura dá liberdade em todos os sentidos. E a grande maioria dos problemas, como já foi comentado, que os alunos encontram ao longo dos anos de estudo, chegando até a pós-graduação, quando chegam, claro, é decorrente a problemas de leitura. Então, tudo que se ensina na escola está diretamente ligado à leitura e depende dela para se manter e se desenvolver. A escola que não lê muito para os seus alunos e não lhes dá a chance de ler muito está fadada ao insucesso e não sabe aproveitar o melhor que tem para oferecer aos seus alunos. A gente vê aí Cagliari colocando um papel super importante da escola, né, nessa promoção da leitura para esse aluno. Paulo Freire, o grande autor brasileiro, diz que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. Então, é considerar, né, tudo aquilo que o aluno traz consigo, aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já domina, e a partir dali ampliar esse universo para que ele se torne, né, um indivíduo leitor. Ensino e aprendizagem da leitura. O ensino da leitura é indispensável para o sucesso escolar, pois, ao contrário da linguagem, a leitura e a escrita não são inatos. Então, por muito tempo, acreditou-se que, da mesma forma que a criança aprende a falar, ouvindo seus pais, ouvindo a família falar naturalmente, muitos autores, inclusive, acreditavam que expondo o aluno a leituras diárias, fazendo leitura para ele, lendo com fluência, só o fato dele ter ali uma referência, um padrão de leitura, isso seria o suficiente para tornar um indivíduo leitor. A neurociência já vem quebrando esse paradigma. Estudos com base nas neurociências nos chamam a atenção para a necessidade de ensinar as crianças os processos da leitura. Como que o cérebro aprende? A gente sabe que muitos métodos de alfabetização, né, levaram as crianças ao fracasso exatamente por não considerar o cérebro, o desenvolvimento dessa aprendizagem no cérebro, as bases neurológicas da leitura. Segundo Tabaquim, 2003, o cérebro é um órgão privilegiado da aprendizagem. Conhecer sua estrutura e funcionamento é fundamental na compreensão das relações dinâmicas e complexas da aprendizagem. A neurociência da aprendizagem é o estudo de como o cérebro trabalha com as memórias,
como elas se consolidam, como se dá o acesso às informações e como elas são armazenadas. Então, Mieto, em 2005, já, né, veio trazendo essa informação de como que a neurociência vai estar trabalhando essa questão. Para a criança aprender, ela precisa memorizar como funciona essa memória, como se consolida essa memória. Nenhum professor vai se tornar um neurocirurgião, um neurologista ou um neurocientista, mas ele precisa conhecer como que se processa as memórias para que ele possa ser mais assertivo, até com as metodologias a serem adotadas. E segundo Coulter, 2001, o processo cerebral de leitura se dá por duas vias neurais distintas, mas que se complementam. Então, a gente já vê que no cérebro a gente não aprende por uma única via, mas existem duas vias específicas que vai se processar a aprendizagem da leitura. E aí ele vem falando sobre a via sublexical ou fonológica e a via lexical ortográfica. A primeira via foca na decodificação da sequência de letra e na sua conversão de padrão sonoro, grafema e fonema. Já a segunda via, a lexical, ela vai analisar a palavra como um todo, ou seja, processa palavras frequentes, familiares de forma automática. Essa informação foi tirada no material do Manual do Curso ABC 2021. Então, olha que interessante a gente saber que o nosso cérebro, para a criança aprender, existem duas vias. É por isso que no início, no princípio da alfabetização, quando a criança mal sabe ler e escrever direito, ela começa ali, né, falando pausadamente, quase que letra, grafema por grafema, fonema por fonema, porque ela ainda está utilizando muito a via sublexical ou fonológica. Ela só vai usar com frequência a via ortográfica quando ela já tem o domínio, quando ela já conhece a palavra. Então, quando ela bate o olho na palavra, ela já vai saber, o cérebro já identifica o todo daquela palavra. É importante o professor compreender que os níveis de leitura estão relacionados com as funções cerebrais. E quanto mais estímulo esse aluno tiver e ampliação desse vocabulário, o aluno irá utilizar cada vez mais as vias lexicais, ortográficas, lendo com fluência. A neurociência vai nos explicar que não tem problema algum na fase inicial da alfabetização o aluno ler dessa forma. E, na verdade, ele está usando essa outra via, né? A via sublexical fonológica. E ele vai usando ao longo da vida as duas vias. Quanto mais frequente for a palavra, mais familiar, quanto maior o nível vocabulário desse aluno, daí a importância de ampliar o vocabulário dessa criança, melhor, com mais fluência ela vai ler. Né? Então, se o seu aluno não está lendo com fluência, cabe ao professor estar dando esse, né, ampliando esse vocabulário para que. Aqui nós vemos, né, uma ilustração, como que o cérebro aprende, né, como que seria antes desse cérebro ser alfabetizado e depois do cérebro ser alfabetizado. Então, a gente vê aqui que antes dele alfabetizar, tanto faz a palavra bolo ou lobo, para ele é a mesma coisa, que ele olha ali e vê uma sequência de figuras que não importa para ele a posição. E após ele ser alfabetizado, ele já tem essa noção sonora. Ele sabe que não é mais figuras isoladas. Ele entende que cada letra tem um som específico e à medida que ela é combinada, ela vai fazer um som diferenciado. Ações favoráveis à aprendizagem.
Mediante a tudo que a gente viu com relação à prática de alfabetização, o que a neurociência, então, nos orienta a estar fazendo com esse aluno? Um aluno que precisa ser ensinado sistematicamente, ela nos orienta a realizar brincadeiras para que as crianças completem rimas, dando opções para que possam escolher, bater palmas para cada sílaba da palavra, falar palavras como robô para que as crianças descubram qual é a palavra. Então, o tempo todo leva para o lúdico. Contar a quantidade de palavras em parlendas ou poemas, identificar fonemas, que são os sons iniciais, iniciar trabalhando com as letras iniciais dos nomes dos alunos. Então, a neurociência coloca que o nome do aluno é uma coisa muito familiar, né? Ao falar de vocabulário, de palavras familiares. Então, quando você inicia um trabalho com algo que é familiar para ele, ele vai ter mais facilidade, até para estar associando, fazendo essa identificação de sons iniciais. Associar a forma da letra com o seu som. Como o ensino é sistemático, a neurociência orienta então que iniciar a apresentação das letras, que os sons começam com a letra que elas representam. Um exemplo, B, o D, o V, sempre representa esse mesmo som. Então, facilita para a criança compreender inicialmente isso. Exposição de letras e palavras nas paredes da sala, ela vai ter sempre referência. Padrões de ortografia devem ser demonstrados explicitamente para as crianças. As crianças se beneficiam não apenas do ensino sobre padrões, mas também de práticas com exemplos, ou seja, dar e permitir que faça associações dos padrões com palavras que façam sentido para elas. Essas citações foi de Lira e Eiseber, 2019. Entre as ações favoráveis à aprendizagem, foi realizado um estudo, uma pesquisa, foi denominado como modelo RTI em alfabetização. É um programa muito interessante, com o principal objetivo mapear os alunos da turma e identificar, monitorar e intervir, né? Modelo RTI, porque ele faz esse mapeamento, essa intervenção individual e personalizado para cada aluno. E um dos objetivos principais seria a identificação precoce dos problemas, tomada de decisões baseadas em dados. Então, os dados é a própria resposta da criança em relação àquele estudo proposto, né? Então, ele vai mostrar o que ele aprendeu, se não aprendeu. Até o erro ali tem uma função muito importante. E tem como ênfase potencializar o sucesso escolar, acompanhar o crescimento contínuo de competências, prevenir o fracasso escolar, metas para os alunos desenvolverem, e são usados também indicadores de progresso de aprendizagem na leitura, conhecimento alfabético, consciência fonológica, o vocabulário, conhecimento acerca do que está impresso, consciência fonológica. Entre várias orientações que a neurociência vem nos colocando, ela fala da importância de se trabalhar muito essa consciência fonológica, porque a neurociência acredita que é através da aprendizagem dos sons, das letras, essa associação que o cérebro aprende. Então, para os autores Piasta e Treiman, 2019, a aprendizagem da decodificação de palavras é a tarefa mais básica da aprendizagem da leitura, sendo necessário adquirir um sólido conhecimento das correspondências grafofonêmicas. Esse conteúdo também foi retirado do Manual ABC do curso 2021.
Então, o que a gente pode perceber aqui? Que passou a ter o modismo de que não seria necessário ensinar as correspondências grafofonêmicas, que ao trabalhar texto, ou explorar texto, ou deixar textos, né, pendurados pela sala, o aluno seria então capaz de ir percebendo e aprendendo a ler. Muitas crianças foram levadas ao fracasso devido a esse achismo, né? E aí a neurociência retoma essa necessidade da consciência fonológica e desse ensino sistemático que precisa acontecer básico, elementar. O conhecimento das letras e os seus sons estão diretamente associados ao avanço na aprendizagem da leitura. Então, não adianta eu querer ensinar a compreensão de texto para o meu aluno se ele não tem o domínio mais elementar, que é das letras, dos sons, essa consciência de que para escrever qualquer palavra eu preciso combinar os sons, as letras, né, do alfabeto. A partir então das pesquisas, eu tive a oportunidade, realizando com os meus alunos, no ciclo de alfabetização de segundo e terceiro ano, algumas ações com base, né, nesses estudos a respeito da leitura, né, as rodas de leituras que acontecem semanais, leitura pela professora, leitura compartilhada, leitura individual, a leitura em dupla, né, a oportunidade deles terem de manusear os livros de diversos gêneros, de estar indo para a biblioteca da escola. Aqui a gente já está, né, fazendo o trabalho da exploração, diretamente dita com letras móveis, né, tanto para eles estarem formando as suas palavras familiares, as palavras trabalhadas do texto durante a aula, jogos de palavras cruzadas, sílabas também, para formar palavras, bingos de letras e palavras, são formas de estar fazendo essa exploração das letras. Aqui a gente já mostra um pouquinho do trabalho com a produção de texto, né? A produção de texto sempre inicia com um texto coletivo. Nesse caso aqui é uma produção de texto super diferente. A gente já tinha assistido um filme do Capitão Cueca, já tinha trabalhado, né, feito um resumo, a síntese do filme. Vamos então construir como os meninos no filme sempre criavam, né, história em quadrinho, a gente decidiu criar nossa própria história em quadrinhos. Construiu quadrinhos gigantes, colocamos no quadro e a turma toda ia dando opinião do que escrever em cada quadrinho, o roteiro. E aí eles vinham colocando, ilustrando esses quadrinhos. Aí aqui já é outro modelo de texto coletivo, né? Modelo tradicional de texto coletivo, onde a gente também assistiu um filme, nesse caso aqui o filme Extraordinário, e aí depois a gente vai para o quadro, para o cartaz, escreve, cria um texto a partir das partes do filme, a já faz toda uma análise desse cartaz, a questão da pontuação, os espaços do parágrafo, já aproveita para estar trabalhando, né, a parte ortográfica. E aqui também uma coisa que eles gostam muito, que a gente trabalha, para estar explorando a oralidade deles, a criatividade. A gente trabalha o texto, trabalha a história, o filme, né? E aí depois a gente confeccionou essa casinha aqui, nesse caso específico da Dona Baratinha, fizemos máscaras, e aí eles fizeram esse teatrinho com as máscaras, representando a história, né, desenvolvendo a oralidade, a criatividade de forma lúdica, dinâmica, e assim a gente vai trabalhando, né? Confeccionando os textos coletivos, textos individuais, confecção de livrinhos, reescritas, desenvolvendo a oralidade. Considerações finais.
Esse tema, eu escolhi um tema um tanto recente, né? Eu iniciei os estudos com foco na dificuldade de aprendizagem e acabei me deparando com as lacunas na formação dos professores em diversos aspectos, inclusive sobre funcionamento cerebral no processo de leitura e escrita, domínio da própria língua materna. Então, meio que a gente sai ali do foco, por que o aluno não aprende, e vai para o foco, por que o professor não consegue ensinar. Os resultados apresentados pela neurociência, eu pude constatar alguns em pouco tempo que eu consegui trabalhar de forma sistemática com as minhas turmas de segundo e terceiros anos. Eu tive sim resultados muito satisfatórios. Chegamos à conclusão que não necessariamente os alunos têm dificuldade. A dificuldade está em ensinar a forma que o aluno aprende. E aí a gente encerra com essa citação de Rota, 2006, que diz: o professor com conhecimento de neurociências é mais consciente em relação às limitações e potencialidades dos alunos e sabe como aproveitá-las de modo positivo. Eu acredito nisso, é por isso que eu estou pesquisando, é por isso que eu me dediquei a fazer esse trabalho. Eu agradeço muito a atenção e o tempo, quem foi examinar esse estudo. Espero ter contribuído um pouco mais com os estudos em educação.